O campeonatinho tá disputado, né? O campeonatinho tá bem disputado e é isso que a gente gosta de ver no final. A gente quer ver um campeonato disputado e é isso que a gente está tendo em 2025. Um campeonato disputado. O líder tá separado por 1 ponto do vice-líder. 1 pontinho separando o Lando Norris do Oscar Piastri. Tem a sombra ali do Verstappen que você não pode descartar. Ainda mais se chover no Brasil, que eu não duvido que esse cara vença a corrida. E ainda mais agora que a McLaren ganhou os construtores, ela tá deixando meio mais livre ali pros pilotos brigarem, não tá mais interferindo tanto, não tá mais pedindo tanto cuidado. Então, a gente tem um campeonato bem interessante nessa reta final. Com o Piastri pipocando também, mas a gente tem um campeonato interessante com as duas McLarens e a sombra do Verstappen disputando este título mundial. E por conta disso, eu recebi alguns comentários. E de certa forma, por um dia eu vou dizer, eu até concordei com esse pensamento, mas depois de refletir um pouco eu percebi que era um pensamento que não fazia sentido. É um pensamento que não faz sentido. E esse pensamento foi externalizado recentemente pelo grande posta-bosta, o Gunther Steiner, que deu uma entrevista ao Racing News 365, no qual ele disse: se a McLaren não responder e não começar a apoiar um dos seus pilotos, então o Max tem uma grande chance de vencer o título. Desculpa, não foi a Racing News só repostou. Ele deu essa entrevista ao Motorsport Magazine, que não é o Motorsport Magazine é diferente. São 2 portais diferentes. E cara, foda-se, Gunther Steiner, com todo respeito a você. Assim, mano, foda-se, velho. Eles não têm que mexer nisso, eles não têm que dar ordem, eles não têm que priorizar um piloto. Você tem os seus 2 pilotos a 1 ponto de diferença. Se o Verstappen ganhar, foda-se. Pra McLaren, claro que seria uma pipocada fenomenal. Mas pra McLaren, foda-se. A McLaren não tem que interferir. A McLaren não tem que, mandar um ceder posição pro outro. Os dois estão disputando, eles estão diferentes por 1 ponto de vantagem, cara. E teoricamente, até pelo que se prega ser o Papaya Rules, os 2 pilotos são tratados de forma igual. Então, se os 2 estão disputando o título mundial, os 2 têm uma chance real, e tem uma chance bem real dos 2 serem campeões, quem dos 2 terminar na frente na próxima corrida vai ser o líder. A não ser que os 2 terminem fora da zona de pontuação, que eu acho bem provável. Ou se se o Piastri se o Piastri fizer 1 ponto, ele já é líder, porque ele tem mais vitória que o Norris. Então tá certo. Então, cara, o Gunther Steiner, porra, meu irmão, com todo respeito, essa opinião é muito burra. Porque a McLaren já deixou claro que o objetivo dela é vencer o campeonato de construtores. E esse deve ser o objetivo de qualquer equipe. Vencer o campeonato de construtores. Porque é isso que paga a conta no final do mês. Se os pilotos vão vencer ou não os pilotos, aí é com eles. Claro que se você tem um cenário que é igual ao ano passado, por exemplo, que o Lando tinha chance de ganhar e o Piastri não, aí você tem que usar o Piastri para ajudar o Lando. Perfeito. Porque o Piastri não tinha mais como ganhar. Então você faz coisas como no Brasil, das trocas de posição, beleza. Apesar de que o que fizeram na Hungria ferrou mais o Lando do que ajudou, mas mesmo aquilo na Hungria não teria ajudado o Lando a ser campeão de qualquer jeito. Mas assim, a não ser que um dos pilotos tenha uma chance clara de ser campeão, pra mim não faz o menor sentido você apoiar um dos pilotos, cara. Não tem uma lógica, você vai destruir as relações internas da equipe. Imagina você chegar pro Norris ou pro Piastri nesse momento e falar pra eles, você vai deixar o outro ganhar agora. Porque eu sei que vocês estão 1 ponto de diferença, falta 4 corridas, mas um de vocês só vai ter que ganhar, tirando para o ímpar, se decidam ali. Quem de vocês vai ganhar e o outro vai priorizar vocês. E o outro vai ser priorizado, né? Desculpa, por nós. Eu incorporando a McLaren nessa fala. Pra impedir a sombra do Verstappen de chegar. Cara, isso não faz o menor sentido. Se o Verstappen chegar, de novo, é a maior pipocada da história. Perfeito, não tem o que falar. O Norris e o Piastri pipocaram um campeonato que estava nas mãos deles. Nas mões, né? Nas mões deles. Eles pipocaram um campeonato que estavam nas mões deles. Agora, fora isso, a McLaren não tem que se meter nisso, cara. Principalmente porque é o princípio das Papaya Rules, que é tratamento igual entre os 2 pilotos. Se os 2 têm chance de ser campeão mundial, por que você vai mexer? E eu não entendo essa necessidade das pessoas de achar que tem que mexer. Que tem que mandar um dos pilotos ceder quando tá os 2 pilotos vencendo os 2 pilotos por 1 ponto de diferença disputando o título mundial. É uma péssima decisão de controle de equipe. Ainda mais pensando que os seus 2 pilotos estão com contratos longos, o Lando até 27, o Piastri até 28. Como que você vai manejar, como que você vai controlar uma dupla de pilotos
até 2027 no mínimo, que é quando vai o contrato do Lando, pelo menos, né? Acaba no final da temporada de 2027. Como que você vai controlar uma dupla de pilotos desse jeito, depois de você ter mandado um deles ceder posição ou ter ativamente pedido pro cara ajudar? Porque eles estavam a 1 ponto de diferença do campeonato, pelo Mano que tá em terceiro no campeonato mundial, a 36 pontos, com chance de vencer, é claro, mas muito distante. Se fosse uma situação, o Verstappen, sei lá, o Norris é o líder, o Verstappen é o segundo colocado, e o Oscar Piastri tá a 15 pontos ali, o que nem é uma distância tão grande, mas tá a 15 pontos dos dois, eu entenderia nesse caso, apesar de não concordar ainda, mas eu já entenderia. Teria que ser pelo menos ali, sei lá, se o Piastri estivesse na mesma situação do Max, hoje, vamos dizer que o Max tá a 1 ponto do Lando, e o Piastri estivesse em terceiro, o Piastri e o Lando, né, tanto faz, eu falo um, mas entendo os dois, e o Piastri estivesse em terceiro a 36 pontos dos dois, eu ainda acharia zoado a McLaren interferir, mas eu já entenderia. Porque se tem o Max Verstappen na sombra, se tem um piloto com a chance mais clara de ser campeão mundial, aí faz sentido você usar o Piastri pra ajudar o Norris da melhor maneira possível. Então, tá no 1-2, o Piastri ganhando e o Norris em segundo, pode pedir pra trocar, faz sentido. Você tá ajudando o seu piloto que está disputando um título mundial. Beleza. Agora, no caso que tem 1 ponto de diferença um pro outro, velho. A verdade é que o Gunther Steiner, desde que ele saiu da Fórmula 1, ele só fica tentando soltar hot take pra ficar aparecendo, sabe? Ele só fica soltando hot take pra aparecer. Ele ainda não digeriu o fato de que ele não é mais tão famoso quanto antes. Ele é rico. Rico ele vai continuar sendo pro resto da vida, né? Porque quando chega um momento que você tem tanto dinheiro que você só fica pobre se você for burro. Então, assim, rico ele vai ser pelo resto da vida. Mas ele ainda talvez não tenha aceitado o fato de que ele não tem mais o mesmo peso, a mesma popularidade que ele tinha na época que tava na Haas por conta do Drive to Survive, que levou ele pra esse status, né? Tipo, olha ele ali, é o fucking my smashing door, né? Haha, olha, é o cara que fala merda ali, muito engraçado, meu mano Gunther Steiner. E ele construiu esse personagem ali do cara engraçado pra todo mundo esquecer que ele foi um dos piores chefes de equipe que a gente teve na Fórmula 1, né? Porque a Haas dele foi inútil. Estatística, tá? Informação aqui pra vocês. Os últimos 5 anos da Haas, a Haas fez menos pontos do que o Ayao Komatsu fez nesses 2 anos e a gente ainda nem terminou o segundo ano. Ou seja, 2 anos de Ayao Komatsu já tiveram mais pontos da Haas do que os últimos 5 anos de Haas. Antes, né, do Ayao. Então, cara, esse foi o chefe de equipe que o Gunther Steiner era. Ele não tá mais sabendo viver sem isso e agora vive dessas hot takes dele, soltando essas pedradas ali que ele tem pra falar, tipo, isso daí. Ele vive soltando merda. Ele vive falando merda. Inclusive, ele fica aparecendo no TikTok com a filha dele, cara. A filha dele faz uns videozinhos lá e fica usando ele pra fazer TikTok, tipo... Ah, pai, olha, fala um palavrão. E dele, tipo, não é nesse jeito, né? Mas eles fazem alguma brincadeirinha, daí dá errado pro Gunther, e o Gunther... Ah, fucking hell, fucking smash door. Só solta... Parece um Pokémon, sabe? Que só fala as mesmas frases. Ele só sabe falar Gunther Steiner fucking smashing door, sabe? O Gunther Steiner virou o famoso posta-bosta. É isso que o Gunther Steiner se transformou. E essa entrevista pra mim é ridícula. A McLaren não tem que priorizar nenhum dos dois pilotos. A não ser que seja uma situação clara de que um esteja na frente do outro, a McLaren não tem que priorizar nenhum dos dois pilotos de maneira nenhuma. Tem que deixar do jeito que tá. E pra nós espectadores também é melhor, porque a gente vê uma disputa de 2 pilotos e um terceiro, que ainda tem chances boas de ser campeão mundial também.